Bom, então, na aula passada a gente começou a falar aí da gestão da fase pré-analítica e algumas fontes de variação nos ensaios laboratoriais, né? A gente identificar onde que pode ocorrer os erros para que a gente possa agir em cima com controle de qualidade, em cima desses erros, desses detalhes, na fase pré-analítica, né? Que é a fase que mais gera aí problemas para um laboratório de análises clínicas, tá? E aí a gente viu que a gente tem variáveis controláveis, não controláveis e interferentes. Falamos bastante das controláveis, né? A gente citou aí várias variáveis que são controláveis, né? Como a variação cronobiológica ou circadiana, a permanência prolongada no leito, a postura do corpo, a atividade física, o jejum, a dieta, a ingestão de alimentos e o uso de fármacos e outras drogas. Falamos das variáveis não controláveis, como o sexo e a idade, e ficamos de falar aí de alguns interferentes, como a hemólise, a lipemia, a aplicação de torniquete, procedimentos diagnósticos e terapêuticos e infusão de soluções. Então, vamos terminar falando desses interferentes. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida com relação às variáveis controláveis e as variáveis não controláveis, a gente segue aí para a questão dos interferentes, né? Só adiantar aqui o que a gente já viu para chegar na parte dos interferentes que nós paramos na aula passada. Permanência prolongada no leito, as variações que podem ocorrer nos exames por conta dessas variáveis, né? Tá sempre atento. As variáveis não controláveis, que é o sexo e a idade. E a gente começa a falar dos interferentes, que são variáveis aí que podem afetar nosso exame, nosso resultado final no exame do laboratório, né? Um deles é a hemólise, tá? O que é hemólise? Caracteriza-se pela tonalidade avermelhada do soro ou plasma observada após a centrifugação do sangue, né? E em razão da presença de hemoglobina livre, ou seja, de alguma maneira a hemoglobina saiu de dentro das hemácias. Tá? A hemólise leve, em geral, tem pouco efeito sobre a maioria dos exames. Pode acontecer um pouco de hemólise, tá? Mas se for de intensidade significativa, causa aumento na atividade plasmática de algumas enzimas, como, por exemplo, a aldolase, a AST, a fosfatase alcalina, a desidrogenase lática e nas concentrações de potássio, magnésio e fósforo, e fosfato, desculpa. Então, a hemólise ela pode acontecer de forma bem pequena, não afeta o exame. Se acontecer de forma muito alta, pode afetar aí todos esses processos enzimáticos da amostra. Tá? A lipemia é a turbidez do soro ou plasma, é resultante da interferente que pode afetar o resultado final de um ensaio. Tá? O exemplo clássico desse tipo de interferência, lipemia, diz respeito à elevação dos níveis de triglicérides no soro, caracterizando a lipemia. Tá? Então, aumenta a quantidade de gordura. Então, essa elevação pode ocorrer apenas no período pós-prandial ou de forma contínua nos pacientes que são portadores de dislipidemias, que faz com que o aspecto do soro ou plasma se altere de límpido para um grau variado de turbidez, podendo chegar a ser até leitoso, ou seja, a pessoa tem tanta gordura no sangue que o plasma ele parece leite, né? Ele é bem gorduroso quando tem alto teor de triglicéridos. Tá? Outro interferente é a aplicação do torniquete. Tá? Se você aplica o torniquete por um tempo superior a 2 minutos, ocorre aí o aumento da pressão intravascular, facilitando a saída de líquido e de moléculas pequenas para o espaço intersticial, resultando em hemoconcentração relativa. Então é importante lembrar que além da estase prolongado, o risco potencial de hemólise fica acentuado, né? A chance de você ter quebra de hemácias aumenta bastante com a elevação do tempo de aplicação do torniquete.
Outros interferentes são os procedimentos diagnósticos e terapêuticos, então a utilização de contrastes nos métodos diagnósticos por imagem, o toque retal, a eletroneuromiografia e os procedimentos terapêuticos como a hemodiálise, a diálise peritoneal, as cirurgias, a transfusão sanguínea, entre outros, são potenciais interferentes no resultado final de alguns exames laboratoriais. Então, são aí interferentes que vão dar problemas para o resultado dos exames, né? Esses procedimentos, tanto diagnósticos quanto terapêuticos. Então, quando o paciente chega para realizar um exame, é sempre bom perguntar se ele realizou algum tipo de procedimento, tá? E qual foi esse procedimento para você conseguir mensurar qual é o tamanho do problema que você tem, se você consegue ou não obter uma amostra de qualidade depois do procedimento que o paciente fez, tá? Diversos contrastes radiológicos, por exemplo, são excretados por via renal. Podem interferir na determinação de alguns dos parâmetros urinários, com a possibilidade de falsa elevação do nível da proteína úrica, se a amostra da urina for coletada poucas horas após o uso do contraste. Tá? Então, utiliza-se o contraste, você toma um líquido, né, e aquele líquido ele sai no raio-x, mostrando como está a forma do órgão, ou da seção que onde o líquido está passando, né, no corpo, tá? E se você coletar um exame pouco tempo depois de realizar uma administração de contraste, pode ser que você altere aí, principalmente na urina, né? A infusão de soluções, então a coleta de sangue durante a infusão de soluções é um potencial fator indutor de variação nas análises laboratoriais. Uma regra muito importante a ser seguida é sempre coletar o sangue em local distante daquele onde está posicionado o catéter. Então é desejável sempre que possível aguardar pelo menos 1 hora após o final da infusão para a realização da coleta, mesmo que a amostra biológica venha a ser coletada em local distante do catéter. Para quem tem aí pouco vocabulário aí com relação a esse tipo de procedimento, infusão de solução é você tomar um soro na veia, por exemplo, no hospital, e precisar de fazer um exame de sangue na mesma hora. Então, você vai obter o sangue de um local onde estiver mais distante do catéter, por exemplo, no outro braço que não está tomando soro, tá? Porque senão você pode ter aí uma diferença muito grande na diluição do líquido que você está pegando, a quantidade de nutrientes que está entrando por essa infusão de solução, pode alterar o resultado do exame, tá bom? E era isso, esses eram os nossos interferentes que eu tinha para falar hoje, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, eu já vou trazer aqui o nosso segundo assunto, para a gente entrar realmente na aula de hoje. Falamos das variáveis, agora a gente vai falar especificamente da urina. Enquanto isso aqui, né? O áudio está baixo, Clemilda? Eu acho que é o seu, Clemilda, aqui. O microfone está Melhorou, captando. professor. Melhorou, já estou conseguindo ouvir. Tá ok. Né? Estou colocando aqui do lado a lista de presença. Tá? Quem puder assinar, pode assinar, ficar à vontade aí para assinar nossa lista de presença dessa aula de hoje. Bom, falar um pouquinho agora sobre coleta de urina de 24 horas. Né? A gente vai tentar explicar um pouquinho como é feito aí os parâmetros, né? A gente está falando aí de variáveis que podem interferir nos resultados dos exames, né? E aí a urina é um dos exames mais simples e corriqueiros que a gente tem no laboratório. A gente pode ver aqui quais são essas variáveis específicas para a coleta de urina, né? Então, se a fase pré-analítica é tão fundamental, o que, que eu posso fazer antes? Como eu posso explicar antes para o meu paciente melhores condições para a gente conseguir uma boa amostra de coleta de urina, tá bom? O pessoal chegando atrasado aí na aula. Boa noite para todos. Né? Eu acho que chegou atrasado por causa do WhatsApp, né? Boa noite. O WhatsApp atrasou. Aí
embolou a vida de todo mundo. Não estava conseguindo entrar na sala virtual para conseguir ir da aula? Tava, não? Tava não. A internet está um caos hoje. Mas deu certo. Hoje é o dia. Tá certo. Bom, vamos lá então falar de urina, né? Não falar de coisa boa, não, falar de urina. Ah, bom, aqui a gente tem uma reportagem de um passado não muito distante. Olha essa manchete de julho de 98, pouco mais de 20 anos aí. Laboratórios de análises clínicas não diferenciam guaraná de urina, né? Então, a repórter nessa época ela ganhou até um prêmio por conta dessa reportagem. Alguém entrou, parece o barulho de alguém entrando. Mas 12 laboratórios da cidade do Rio não foram capazes de distinguir guaraná de urina, né? Então, fazia lá as análises, dava inclusive que a pessoa tinha diabetes, né, pela alta concentração de açúcar, mas não diferenciava guaraná de urina. Esse era o nível dos laboratórios clínicos há pouco mais de 20 anos atrás aqui no Brasil, né? Então, como isso melhorou? Bom, como que começou um exame de urina de rotina, tá? Ele é considerado o marco inicial da medicina laboratorial, um dos exames mais antigos que existe, que os médicos sempre pediram o tal do exame de urina, porque assim, é um líquido que é excretado do corpo de todas as pessoas e que é facilmente coletável, tá? E a qualidade da urina está diretamente ligada à qualidade da saúde da pessoa, né? Se você passa um dia, por exemplo, sem beber a quantidade requerida de água, né, a sua urina fica mais concentrada, o cheiro fica mais forte, a cor altera. Então, a urina é um bom indicador de como nós estamos cuidando do nosso corpo, né? Então, ela sempre foi algo bem requerido pelos médicos como exame. Então, a gente tem gravuras clássicas aí que mostram médicos ao lado do paciente examinando um balão de vidro contendo urina, né? Isso daí já acontecia desde sempre. Tá? Então, embora não pudesse de procedimentos analíticos sofisticados, aparentemente, os médicos eram capazes de obter informações diagnósticas a partir da observação da cor, da turbidez, do odor, do volume, da viscosidade e do sabor. Né? Infelizmente, a vida não era fácil do médico do período medieval, né? Ter que provar a urina dos outros para saber se a pessoa está doente ou não. Pensa. Né? Então, ainda bem que isso evoluiu. Observando que algumas amostras também atraíam insetos, e isso ainda é usado como diagnóstico, como por exemplo no caso da diabetes, né, onde você observa no sanitário da pessoa, no banheiro da pessoa, a presença excessiva de formigas, né, buscando ali o sabor doce da urina que estava sendo excretada por aquela pessoa. Né? Até hoje a gente pode levantar um sinal de alerta caso você tenha aí formigas ou outros insetos rodeando a urina ou vasos sanitários. Então, a maioria dessas características ainda é relatada atualmente pelo laboratório clínico, tá? E a gente tem personalidades da história da medicina que estão associadas ao estudo da urina, inclusive Hipócrates, pai da medicina, o qual no século V a.C. escreveu um livro sobre uroscopia. Ensaios químicos evoluíram do teste da formiga e do teste do sabor para reconhecimento da presença de glicose na urina, quando em 1848 o químico alemão Hermann von Ferling descreveu um método químico para dosar o açúcar da urina. Cara que salvou a vida de muitos médicos e analistas para parar de provar a urina dos outros, né? Ele conseguiu fazer um teste para determinar a glicose na urina. E com a invenção do microscópio, no século XVII, permitiu a incorporação do exame do sedimento urinário. Em 1926, Thomas Hades aprimorou o método de análise, introduzindo aí a quantificação do exame microscópico do sedimento urinário. E no início do século XVIII, o exame de urina era parte integrante. Deixa eu só, tô saindo aqui, parando toda hora, que o pessoal tá entrando, tá bom? Por isso que eu dou umas paradinhas aqui no texto. Então, no século XVIII, o exame de urina era parte integrante do exame médico de rotina do paciente. Então, não é coisa desse século. A urina já está sendo analisada
desde sempre. Né? Mais uma vez eu falo, é um dos fluidos mais fáceis de se obter no corpo humano. Com o aumento do número e da complexidade dos testes, passaram a ser realizados na urina. Esse costume se tornou inviável, passando o exame de urina a ser procedimento independente. Tá? Atualmente, na realização do exame de urina, inclui a análise macroscópica, né? Ou seja, você olha ela no macro, a cor, a espuma e a transparência da urina. Você tem o exame físico de densidade da urina, o exame químico, onde você analisa pH, proteínas, glicose, hemoglobina, cetonas, bilirrubina, urobilinogênio, nitrito, estearase de leucócitos também nos exames químicos. E o exame microscópico, você vai analisar as células, leucócitos, hemácias, cilindros, cristais, bactérias e outros. Então o exame ficou bem mais complexo, com muito mais resultados para os médicos. Bom, aqui a gente tem algumas solicitações de realização de exame de urina. A gente tem razões como auxiliar no diagnóstico de doenças, realizar triagem de populações para doenças assintomáticas, congênitas ou hereditárias, monitorar aí a progressão das doenças, monitorar a efetividade ou a complicação da terapia e realizar a triagem de trabalhadores de indústrias para doenças adquiridas, né? Principalmente pessoas que trabalham, por exemplo, em manipulação de antibióticos para saber se ele está tendo a absorção desse medicamento ou de algum tipo de produto químico, né? A pessoa trabalha, isso pode estar saindo na urina da pessoa e isso pode levar a danos, né? Então os laboratórios, os locais de trabalho realizam testes periódicos para saber da saúde do paciente. Teste de urina é um dos mais realizados para isso. O exame de urina constitui ferramenta importante no diagnóstico, no acompanhamento de infecções do trato urinário, no diagnóstico e acompanhamento de doenças não infecciosas do trato urinário, né, infecção e não infecção, detecção de glicosúria de grupos de pacientes admitidos em hospitais em condição de emergência, controle de pacientes diabéticos e acompanhamento de pacientes com determinadas alterações metabólicas, como vômito, diarreia, acidose, alcalose, cetose ou litíase renal recorrente. Então, são aí ferramentas para vários diagnósticos, para vários acompanhamentos do paciente, né, o exame de urina de rotina. Relembrando um pouquinho do rim, né, para quem não sabe, o rim é o filtro do nosso corpo. Então, o trato urinário é constituído de 2 rins e 2 ureteres, da bexiga e da uretra. A unidade funcional do rim, onde a urina é formada, é denominada néfron, né, onde a gente tem néfrons, tem ali vários néfrons dentro do rim. Depois de formada, a urina segue pelos ureteres até a bexiga, onde ela é armazenada até ser eliminada através da uretra. Cada rim contém aproximadamente 1.200.000 néfrons. Né? Então, é muitas unidades filtrantes nesse órgão que é tão importante para o nosso corpo. Rim do indivíduo adulto pesa mais ou menos 150 gramas, tem a forma de um feijão e mede aproximadamente 12 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 2,5 centímetros de espessura. Então, é consideravelmente grande, né? Se você pensar em 12 centímetros, é quase meia régua o tamanho do rim, é bem grandinho. Na parte côncava do rim se localiza o hilo, por onde os nervos, vasos sanguíneos e linfáticos entram e saem, e é por onde sai o ureter, que conecta cada rim à bexiga, né, que é esse grandão aqui, ó, essa parte côncava, um hilo. O rim ainda pode ser dividido em 3 regiões: córtex, medula e pelve. Então, essa é a anatomia e a fisiologia renal. Para as amostras de urina, tem vários tipos de amostras, né? A gente não tem só um tipo de amostra de urina. Mas é importante ressaltar que cada uma apresenta características próprias e que os resultados, a partir delas obtidos, podem ser distintos. Né? Então,
existem coletas diferentes, tipos de coletas diferentes, tá? E elas podem representar melhores ou piores resultados, dependendo do tipo de coleta. Dependente do tipo de amostra, para que o resultado do exame de urina possa ser corretamente interpretado, tanto o horário de coleta da amostra quanto o horário de realização do exame deve ser anotado e constar no resultado emitido. Tá? A gente viu que as variações cronobiológicas mesmo estão constantemente, completamente ligadas à concentração de vários produtos na urina. Né? Então, você fez o exame de urina, a primeira coisa que o laboratório faz é anotar o horário que essa coleta foi realizada e o horário que o exame foi realizado, para você ver a diferença entre a coleta e o exame. Primeira amostra da manhã. Primeira amostra da manhã é considerada como uma amostra padrão para a realização do exame de urina, porque ela é a mais concentrada que as outras amostras, e porque nessa amostra se verifica maior crescimento das bactérias, eventualmente presentes na bexiga. Assim, o resultado da análise realizada reflete melhor as condições do paciente. Bom, então essa amostra, embora não seja considerada padrão, ela geralmente não é utilizada nos laboratórios, né, tendo em vista o tempo e as condições de transporte da mesma até o laboratório. A utilização da primeira amostra da manhã tem mostrado mais viável apenas de pacientes que estão hospitalizados. E a gente tem a segunda amostra da manhã. A segunda amostra da manhã pode ser obtida com mais facilidade no laboratório que a primeira amostra da manhã. É a mais utilizada pelos laboratórios. Então, essa amostra deve ser colhida de 2 a 4 horas após a primeira micção do dia, e sua composição pode ser influenciada pela ingestão de alimentos e líquidos no desjejum. Então, com o objetivo de aumentar a concentração de eventuais bactérias presentes na bexiga, pode-se recomendar a restrição de ingestão de líquido após as 22 horas. E aí você concentra a urina, tá? Você não dilui tanto, né, a sua urina, então você vai ter uma concentração maior e aí você pode visualizar melhor as bactérias que estiverem presentes na bexiga. A amostra randômica, quando a gente fala randômico, é aleatória também, né? Ou seja, uma amostra colhida a qualquer momento do dia. É recomendável que o intervalo de tempo entre a última micção e a coleta da amostra seja de pelo menos 2 horas. Tá? Então, a composição é influenciada pelos alimentos e líquidos ingeridos durante o dia pelo paciente. Essa amostra é utilizada em situações de emergência e urgência, frequente em ambiente hospitalar, né? Então você precisa, às vezes, colher uma amostra de urina, porque você tem que fazer uma cirurgia de emergência ou um atendimento de emergência em certo paciente, tá? E você tem uma elevada possibilidade de resultados falsos negativos, assim como resultados falsos positivos dentre os constituintes avaliados na realização desse exame. Tá? Você pode ter aí, além de ser uma amostra aleatória, né, randômica, você pode ter resultados aleatórios também. Então você tem que saber exatamente o que você está procurando nessa urina de amostra randômica para você não perder tempo com ela. Tá? Para pacientes sem controle urinário, né, outro tipo de amostra difícil, né, dependendo das condições e da idade do paciente a ser obtida, as amostras de urinas, como por exemplo inserção de catéter, aspiração suprapúbica e sacos coletores. Né? Você tem aí alguns tipos de utensílios que você pode utilizar para realizar essa amostra de urina. Pacientes sem controle urinário, a gente coloca tanto idosos, pacientes acamados em estado de coma, por exemplo, e pacientes infantis, tá? Crianças, pediátricos, desculpa, que ainda não apresentam controle urinário, a obtenção da amostra de urina através da inserção de catéter estéreo, especificamente para esse fim. Só que isso daí é um pouco mais invasivo, né? Você colocar um catéter na uretra de uma criança é muito complicado, né? A criança, ela às vezes não para, pode machucar facilmente a uretra da criança. Então, essa forma de coleta de amostra é relativamente invasiva e deve ser obtida somente por profissional específico.
Em vista dessa dificuldade, geralmente a coleta de amostra de urina de crianças que ainda não apresentam controle urinário se dá através da utilização de sacos coletores específicos disponíveis no mercado. E aqui você tem, né, você tem esse buraquinho, você insere aqui ou o pênis do menino ou a vagina da menina e tira esse adesivo aqui e deixa colado por algumas horas até você obter a quantidade de urina que o exame necessita. Coloca dentro da fraldinha, tá? Outra possibilidade é a obtenção da amostra de urina através da aspiração suprapúbica após punção, realizada por profissional médico. Então, procedimentos de asepsia são indispensáveis para a obtenção da amostra desse modo. Tá? Para obter a amostra de urina por punção suprapúbica, a bexiga deve estar cheia e a punção deve ser realizada 1 centímetro acima do osso pubiano. Né? Pensa aí, você tem que ter uma agulha que atravessa a parte de cima do osso pubiano e entra e chega até a bexiga para você realizar a extração dessa amostra. Tá? Como em condições normais essa amostra é estéril, essa forma de coleta apresenta como grande vantagem a confiabilidade do resultado, que indica a presença de infecções do trato urinário ou de outros distúrbios do trato urinário. Né? Quando você faz uma coleta de urina normal, né, a urina ela passa ali pelas paredes dos órgãos sexuais, dos órgãos genitais, né, e isso pode contaminar a amostra. Quando você faz a punção suprapúbica, insere ali uma agulha por cima do pubis da pessoa, você evita esse contato aí com os órgãos genitais e você tem uma amostra mais confiável para resultados de exames. Aqui a gente tem alguns frascos para coleta, né? O frasco a ser utilizado. O frasco a ser utilizado para coleta de urina deve ser translúcido, rigorosamente limpo e fornecido pelo laboratório. Para a realização do exame de urina, não é necessário que o frasco seja estéril. Tá? Então você não precisa de fazer esterilidade no frasco para a urina. Tá? Aqui, recipientes esterilizados, embalados individualmente, são em geral reservados para as amostras destinadas a exames microbiológicos, mas tem indicação se o exame de rotina foi realizado mais de 2 horas depois da coleta. Então, você tem esses recipientes que podem ser utilizados de forma estéril. Tá? Bom, preparação do paciente e coleta da urina. A gente está falando já de variáveis, né, para variáveis pré-analíticas, então uma delas é a preparação do paciente, como preparar o paciente para a coleta da amostra. Então, a preparação do paciente e a colheita da amostra de urina constitui a primeira fase do exame de urina. Então, começa o exame de urina na preparação. O paciente deve ser primeiramente informado que para a realização do exame solicitado, uma amostra de urina deve ser colhida. Em seguida, o paciente deve ser orientado sobre como se proceder à coleta da amostra de urina para o exame solicitado. Então, essa orientação é importante para que o resultado da análise de urina a ser realizada permita a interpretação confiável e que isso reflita as condições reais do trato urinário do paciente. Né? Você vai ter que ter ali o que está realmente acontecendo no corpo desse paciente, então você tem que orientar ele muito bem. Tá? Você tem que fornecer essas orientações oralmente por escrito, sendo estas sempre acompanhadas de material ilustrativo para facilitar a compreensão do seu paciente. Aqui a gente tem a parte escrita, né, coleta de urina, jato médio, utilização da ducha. Pegue o gatilho da ducha higiênica, com o jato voltado para a bacia, aperte. Estando saindo água, verifique se a pressão e a temperatura são desejadas. Não estando saindo água, abra o registro próximo da ducha até que se obtenha o volume de água e a temperatura desejada. Fazer higienização conforme a orientação da coletora. Após o término, feche o registro da ducha sem apertar demais ou até que acabe o fluxo de água pelo gatilho. Coloque o gatilho no suporte. Né? A não realização da asepsia pode causar interferência no resultado do seu exame. Então aqui a gente tem orientações bem claras, né, com relação à asepsia da genitália para a coleta da amostra. Tá?
que é o método de coleta para mulheres, né? Lavar as mãos, afastar os lábios, lavar a região vaginal com água e sabão, enxágue e abundância, e enxugar o papel para trás com papel toalha, de frente para trás. Tá? Começar a urinar no vaso e, sem interromper a micção, coletar com um copo descartável na frente do jato. Né? Aproximadamente 2 dedos de urina. Desprezar o restante da urina no vaso sanitário e colocar no tubo plástico até encher e feche. Despreze a urina que sobrou no copo dentro do vaso e jogue o copo e o sabonete no lixo. Então tem aí detalhes de como realizar isso para mulheres e aqui a gente tem para homens. Né? Lave as mãos, exponha a glade, cabeça e mantenha o prepúcio retraído. Lavar com água e sabão, enxaguar com água em abundância e enxugar com papel toalha. Comece a urinar no vaso sanitário, sem interromper a micção, coloque o copo descartável na frente do jato urinário, colete aproximadamente 2 dedos de urina, despreze o restante da urina no vaso sanitário e coloque a urina no tubo, plástico até encher, feche, despreze a urina que sobrou no copo dentro do vaso e jogue o copo e sabonete no lixo. Então, bem simples e tranquilo aí para as pessoas entenderem, já que não, se não entenderem falando, tá aí desenhado para as pessoas entenderem como funciona. Então, esses são os detalhes aí da coleta de urina. Deixa eu ver aqui o que mais eu tenho que falar para vocês hoje. Aquele negocinho de pré-analítica que eu separei aqui para vocês. Hum. Professor, Oi, você já colocou a frequência lá no portal? parece que o portal deu algum problema, né? A gente vai precisar fazer a reinserção. Ainda não tinha colocado, mas eu vou fazer. Ah, tá, é que eu estou lá com 0%, aí eu não entendi. Tá. Não, Obrigada. ainda tá 0% mesmo. Do meu lá sumiram todas as notas. Todas, né? Foi, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Deu uma pane, né? Tá parecido com o WhatsApp de hoje. A gente vai arrumar, a gente vai colocar tudinho lá o mais rápido possível para vocês. Espera um pouquinho, pessoal. Tá com um negócio aqui para passar para vocês e não sei o que aconteceu. Ele já falou de transporte de amostras, já falou. Só buscar o livro aqui rapidinho para eu ver aqui o que era. Só um minutinho.
Pessoal, infelizmente aqui eu perdi o conteúdo que eu ia passar para vocês agora. Bom, vocês têm alguma dúvida com relação às atividades? Alguém já realizou as atividades? Quer discutir alguma coisa com relação às atividades? Pessoal? Professor, idade é um fator que você não controla, não, né? Oi? Quando na fase pré-analítica, a idade é um fator que você não pode controlar isso, não. Não, é um fator que você não controla, né? Porém, é um fator que você tem como medir certos parâmetros dependendo da idade, né? Você sabe que certos parâmetros vão estar alterados com relação à idade do paciente. Você não controla, mas você considera eles para o resultado do exame. Certo. Certo? Pessoal, a gente vai falar aqui de outro assunto, porque o que eu separei aqui não está formatado da maneira que eu queria. Eu acho que eu não salvei direito ele no computador, infelizmente. A gente vai improvisar aqui um segundo assunto para vocês, tá bom? Para a gente não ficar aí ocioso nesse finalzinho de aula. Desculpem aí a falha. Eu fiz o sistema aqui no computador, eu acho que eu não salvei e fechei. Infelizmente sumi, perdi com tudo. Tem que fazer de novo aqui. Bom, já que a gente não está fazendo nada, vamos falar só um pouquinho aqui de perfurocortantes, tá bom? Já que no laboratório a gente tem muita agulha, muita coisa aí que serve, né, para a gente aí se machucar, né? E isso está aí nas relações de trabalho e doença, né? É o risco que você assume no laboratório, tá? E aí com o surgimento da AIDS, né, que foi um outro vírus que deu muita dor de cabeça no início da década de 80 para os profissionais da área da saúde, né, a possibilidade de adquirir o vírus HIV em decorrência das suas atividades profissionais. Essa época foi um marco importante para o estabelecimento e revisão dos conceitos de precauções universais com relação aos perfurocortantes. Tá? Porque os perfurocortantes, eles estão sempre aí envolvendo muito perigo dentro do laboratório clínico, tá? A gente tem até algumas campanhas, ó, pequenos acidentes podem causar grandes estragos. A maior prevenção contra acidentes por materiais perfurocortantes é a informação. Então, em 91, a Occupational Safety and Administration, a OSHA, estabeleceu padrões onde o sangue
derivados e outros materiais foram definidos como, como potencialmente infecciosos com o objetivo de reduzir os riscos ocupacionais. Tá? As punções, elas são bastante complicadas, né? Elas têm aí um risco para o flebotomista, a pessoa que pega o sangue. Então, essa padronização determina uma combinação de área de trabalho controlada, boas práticas no trabalho, equipamentos de proteção individual, vacinação contra hepatite B e treinamentos pela equipe de vigilância com sinais, cartazes e outros recursos para minimizar o risco de transmissão de doenças. E a gente olha para os perfurocortantes, a gente vê muito na faculdade orientações com relação ao cuidado que a gente tem que ter com seringas, porém até hoje nos hospitais e na área de saúde mesmo, a gente vê pessoas infringindo normas e sendo vítimas dessas infrações, né? As pessoas próprias que tentam acelerar o processo, tentam descartar de forma errada a agulha, né? Acabam se machucando com isso e tendo aí problemas graves com relação à infecção por perfuro cortantes. Até hoje isso acontece com bastante frequência nos hospitais e nos serviços de saúde em geral, tá? Então, cada instituição por si deve desenvolver um plano próprio de controle de exposição, baseado aí nas normas estabelecidas na própria instituição. Você não tem uma regra geral para todo mundo, né? Você tem que ter aí um cuidado específico, você tem orientações gerais, mas no final, cada instituição tem que estabelecer o que é interessante para si, para trabalhar com perfuro cortantes, né? No meu caso mesmo, eu trabalhei numa instituição psiquiátrica, né, num hospital psiquiátrico, e não tinha, assim, a grande utilização de injetáveis, medicações eram mais por via oral. Então, a preocupação com injetáveis era muito baixa. Eu via os profissionais sofrerem muito com isso, porque quando precisava aplicar injetável, né, ou fazer algum tipo de transfusão, alguma coisa, o treinamento era baixo. Você tinha aí o risco de contaminação muito grande, tá? Com o tempo foi se melhorando isso, e eu acho que vem melhorando até hoje, né, essa questão, mas a passos muito lentos, né? Então, cada instituição deve fazer seu plano de trabalho, né, de ambiente, né? Laboratório clínico tem como característica um ambiente de trabalho onde são utilizados materiais clínicos que são potencialmente infecciosos. Então, tudo que entra no laboratório clínico, a pessoa já tem que ter cuidado que o paciente já está procurando algum tipo de doença, então a gente trata aquele material como potencialmente infeccioso. Isso inclui perfuro cortantes, como agulhas, lâminas, pinças, utensílios de vidro e outros que somam riscos ocupacionais aos que já são existentes nesse ambiente de trabalho. Então, ele potencializa o dano, né, ou a proporção do risco dentro de um laboratório clínico. Os ferimentos com agulhas e materiais perfuro-cortantes são considerados, em geral, extremamente perigosos, por serem aí potencialmente capazes de transmitir vários patógenos. Tá? Evitar a exposição ocupacional é o principal caminho para prevenir aí a transmissão dos vírus, das hepatites B, C e do próprio HIV, que são os agentes infecciosos mais comumente envolvidos com perfuro-cortantes. Eu fico pensando assim, de tempos em tempos o pessoal de análises clínicas é pego de surpresa, né? A gente viu aí nesse texto o HIV, né, depois veio o H1N1 e agora o coronavírus. Isso torna o risco muito elevado, né, da saúde pública, né, trabalhar com um laboratório clínico. Doenças infecciosas que podem ter como fonte de infecção o acidente com materiais perfuro-cortantes incluem a blastomicose, brucelose, criptococose, difteria, gonorreia cutânea, herpes, malária, micobacteriose, micoplasma cavier, a febre maculosa, esporotricose, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, sífilis, toxoplasmose, tuberculose. E a gente pensa muito só no HIV, né? Ou pelo menos na minha época de adolescente e de jovem adulto aí até os 30 anos, né? O HIV ele era muito aquele vírus incontrolável, né? E que matava depois que você adquirisse HIV. Hoje em dia, a pessoa convive com o vírus, ele tem um certo controle já
com as medicações e com o coquetel antiviral, tá? Ele ainda é uma doença sem cura, mas controlável, né? E aí a gente tem várias outras aí que dão um trabalhão para cuidar, tá? Então, muitas dessas doenças foram transmitidas em raros eventos isolados. Elas continuam a demonstrar, no entanto, que os ferimentos com seringas podem ter consequências graves e o grau de risco de contaminação com diferentes agentes infecciosos é variável, considerando-se que a exposição de mucosa íntegra representa um risco médio de 0,1%, quando a exposição de pele íntegra, o risco é inferior a 0,1%. Então, você tem um risco aumentado quando o sangue do paciente entra em contato com a sua mucosa, só que o seu corpo ainda tem mecanismos de defesa, tá? A gente fala mucosa íntegra e pele íntegra é sem nenhum tipo de ferimento. Se você tiver um ferimento, essa porcentagem aumenta, porque a chance de cair na corrente sanguínea é maior, tá? E aí você pode ter esse ferimento com relação aos materiais perfuro-cortantes no ambiente hospitalar ou laboratorial, com frequência vinculam sangue ou secreções. Isso eleva os riscos ao profissional de saúde de adquirir uma doença infecciosa, em especial o vírus HIV e da hepatite. Einstein e Smith reportaram que 50% dos acidentes com materiais perfuro-cortantes acontecem pelo fato desses objetos estarem em local impróprio para descarte sem segurança. Portanto, aí é fundamental a adesão dos profissionais às normas de precauções. Né? Saber descartar corretamente o material de segurança, você diminui aí em torno de 50% dos acidentes. Tá? A possibilidade de acidentes. Condições de trabalho que possam contribuir para um aumento no número de ferimentos com seringa incluem a redução de pessoal, onde os profissionais assumem funções adicionais. Isso é muito comum em equipes de enfermagem, né, onde as pessoas fazem plantões em vários hospitais, né, sai de um plantão e entra em outro, e às vezes cobre o profissional que está de atestado, ou o profissional que pede demissão, a pessoa vai para cobrir, então a pessoa trabalha muito cansado, né, e isso pode aumentar o risco de acidente. Situações difíceis nos cuidados com pacientes, né, pacientes que se debatem muito, pacientes que não aceitam a injeção, que tem medo e que escorrega da mão e dá trabalho, e isso pode ocasionar um acidente com perfuro cortante. Paciente psiquiátrico, então, né, injetável em psiquiatra é bem complicado. Né. Iluminação do local de trabalho reduzida, né, local com um ambiente escuro ou com pouca iluminação. A experiência do profissional, os funcionários novos tendem a sofrer mais lesões com agulhas do que os funcionários mais experientes, tá? Porém, a experiência demais pode causar uma falsa sensação de segurança e a pessoa começar a fazer coisa errada sem perceber. E o reencapar da agulha pode representar de 25% a 30% de todos os ferimentos com seringas de enfermagem e pessoal de laboratório. Muitas vezes, reencapar a agulha é a causa mais comum, que a pessoa vai colocar a agulha ali de volta, reencapar ela, e fura o dedo e atravessa a luva, inclusive. Né? Alguns conceitos básicos. Perfuro cortantes são seringas, agulhas, scalpes, ampolas, vidros, de um modo geral, ou qualquer material pontiagudo, ou que contém aí fios de corte capazes de causar perfurações ou cortes. O risco de acidente é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo e possa afetar sua integridade, bem-estar físico e moral. O acidente de trabalho é o acidente ocorrido no exercício das atividades laborais a serviço da empresa que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para trabalho. Esse é o acidente de trabalho. Os conceitos: riscos ocupacionais são agentes existentes no ambiente de trabalho capazes de causar doenças. Muitas vezes você tem um pessoal da segurança do trabalho dentro de hospitais, por exemplo, que vão te dar um mapa de risco ocupacional, tá? E você tem que estar atento a esses mapas de risco para saber se o seu ambiente é mais ou menos perigoso e quais são os perigos do seu ambiente, tá? Os patógenos são micro-organismos que podem causar doenças humanas, e contaminação, que é a presença de agentes potencialmente infecciosos em um dispositivo ou em uma superfície. Tá?
O plano de controle de exposição é um plano escrito que identifica os dispositivos e processos que oferecem risco aos profissionais envolvidos, geralmente desenvolvido aí pela segurança do trabalho dentro do laboratório clínico. Que os principais patógenos, HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana, ele tem sido isolado de sangue, sêmen, secreções vaginais, saliva, leite materno, líquor, líquido amniótico, líquido alveolar e urina, e provavelmente pode estar em outros fluidos corporais. Apesar da presença em várias espécimes clínicos, apenas o sangue, líquidos orgânicos ou soluções concentradas de vírus têm sido citadas na transmissão do vírus em laboratórios, apesar de sua fragilidade e degradação rápida no sangue em temperatura ambiente. Tá? Então, a gente tem aí a maior parte por sangue mesmo, né? HIV, transmissão. Quando a gente seca o material a temperatura de 23 graus a 27 graus Celsius, inativa 90% da população de HIV em 9 horas. Mas após 3 dias de secagem, foi encontrado ainda vírus viável na amostra. Então, fica assim uma porcentagem mesmo que pequena nas agulhas. O risco médio de aquisição do vírus após exposição percutânea ou mucocutânea é de 0,3 a 0,09%, respectivamente. E esse risco foi avaliado em situações de exposição a sangue em relação a outros materiais, né, inferior. Se você fala de sêmen, de saliva, por exemplo, esse risco é bem menor, ainda que seu percentual não esteja definido. Vírus da hepatite B, o HBV, né, é muito resistente, ele pode sobreviver no ambiente por cerca de 7 dias, resistente durante 10 horas a 60 graus Celsius, durante 5 minutos a 100 graus Celsius, é resistente ao éter e ao álcool a 90% e pode permanecer vivo após vários anos de congelamento. O vírus da hepatite B ele não é facilmente destruído. Devido à carga viral do HBV, geralmente ser alta no sangue do paciente, o risco médio do profissional adquirir infecção pós-acidente de 30%. Tá? Então, a hepatite B ela é bem contagiosa, bem mais contagiosa do que a HIV, e o risco com perfuro cortantes pode ser bem maior para esse tipo de vírus. HBsAg tem sido encontrado em sangue, né, o antígeno do HBs, líquido biliar, leite materno, líquor, fezes, saliva, secreção nasal, sêmen, urina e tecidos. Portanto, quase todos os fluidos corpóreos. A média do volume de sangue inoculado durante o acidente de punção geralmente é de 1 ml, quantidade suficiente para contar um inóculo infectante do HBV. O HCV, né, vírus da hepatite C, até hoje não foi definido o tempo de resistência do vírus C no ambiente, sabe-se apenas que ele é mais frágil que o vírus B, mas é mais resistente que o HIV. Outros agentes, a gente tem alguns outros agentes infecciosos que podem ser transmitidos com perfuro cortantes, principais bactérias M. tuberculosis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e Brucella spp. Os principais fungos, Cryptococcus, Paracoccidioides brasiliensis, Sporofix, Skink. Então, são os principais fungos por perfuro cortantes. E muitos desses agentes foram transmitidos em raros eventos isolados, geralmente em acidentes intralaboratoriais. Depois a gente fala mais um pouquinho das estratégias de prevenção de acidentes, tá bom? Pessoal, desculpa aí a falha no meio da aula, né, que eu tinha preparado outro material, e esse material sumiu igual o WhatsApp hoje da nossa vida, tá bom? Valeu. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Tudo bem? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, até semana que vem, façam os exercícios, tragam dúvidas, se tiver alguma dúvida com relação aos exercícios, tá? Que a gente fala aqui semana que vem sobre eles também, tá bom? Bom descanso a todos e até mais. Boa noite. Valeu. Pessoal, quem não escreveu presente, escreve presente aí, viu? Né? Não perde a chamada, tá aqui do lado. Isso. Não esqueçam do presente. Boa noite.